Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 25 de março, sexta-feira, 25 de março de 2022. Estamos aqui para mais uma palavra, para nos edificar, para nos fortalecer, para nos alimentar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Também não deixe de, ao final, dar o seu like, de comentar e de compartilhar esta mensagem com seus queridos. E também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, os dados da conta estão aqui na descrição do vídeo. Também a chave do Pix está aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Falei nessa semana, nós estamos falando sobre nós compreendermos, a obra redentora de Jesus Cristo, entender que Jesus estava nos substituindo ali na cruz. Jesus não veio, querido, para morrer por ele, não veio salvá-lo, ele veio para salvar a humanidade, veio salvar a mim e a você. Então a gente precisa conhecer essa revelação, do fato de Jesus estar nos substituindo na cruz, para que nós possamos, querido, parar de sofrer, parar de deixar o inimigo fazer ciranda na nossa vida, uma vez que a gente vai conhecer o aspecto legal e o aspecto vital da substituição de Cristo ali na cruz, nos substituindo ali na cruz, fazendo-se ele pecado em nosso lugar. E eu recomendo a você assistir os capítulos 1 e 2, os vídeos 1 e 2 que eu gravei anteriormente, estão aqui no nosso canal, que vai ajudar a entender. Eu vou continuar da líquido daquilo que nós já falamos. Então, queridos, quando a gente vê o cenário da redenção se consumando, porque foi uma promessa que Deus fez lá desde o Jardim do Éden, desde Gênesis 3, Deus deu a promessa que o descendente da mulher calcaria aos pés a cabeça da serpente, a serpente morderia seu calcanhar e ele pisaria a cabeça da serpente. Deus estava ali mostrando a obra da redenção, que viria o descendente para resgatar a humanidade. E chega um momento então em que, na plenitude dos tempos, Jesus vem à terra, Deus vem a essa terra como um homem, o Verbo se fez carne, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1 diz isso, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então Jesus, Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. E quando Jesus estava ali consumando a obra da redenção, a cena ali estava, vamos dizer assim, culminando para o estabelecimento, a consumação da obra da redenção. Jesus estava caminhando ali para o Gólgota, para ser pregado ali na cruz. Estava caminhando com aquela coroa de espinho, todo ensanguentado, todo machucado, foi surrado, apanhou muito, e aquela multidão ali, sem entender o que estava acontecendo, mas estava, ao mesmo tempo que estava acontecendo algo na dimensão física, que as pessoas percebiam com seus olhos físicos, algo na dimensão do espírito estava acontecendo. E aquelas pessoas, homens e mulheres, que só viam tudo que estava acontecendo do ponto de vista natural, elas só podiam ver aquele homem ali todo machucado, Jesus, todo ensanguentado e depois pendurado ali naquela cruz. Mas Deus estava vendo o Espírito. Os anjos de Deus podiam ver o Espírito de Jesus. E os demônios também, Satanás e seus demônios, eles podiam ver na dimensão do Espírito, o Espírito de Jesus. Então, queridos, Jesus ali naquela cruz, pendurado, e as pessoas atônitas, todos sem entender tudo aquilo, como pode, alguns que gostavam de Jesus não entendiam como que um homem bom, justo, como Jesus, estava sofrendo aquele castigo, um castigo tão ultrajante, tão humilhante, e as outras pessoas que foram ali porque estavam contrárias a Jesus, também não tinham o entendimento da dimensão daquilo que estava acontecendo. Então chega a hora, a hora de consumar a redenção, a hora em que a palavra de Deus ali em 2 Coríntios capítulo 5, 21, se cumpriu. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus.
Estava ali se cumprindo, querido, a obra da redenção. E também aquela profecia de Isaías, lá em Isaías 53, versículos 5 e 6, que dizia: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe que naquela cruz ali, Jesus, ele não apenas se tornou pecado, ele se tornou maldição. Porque em Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, né? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Queridos, a morte na cruz era a morte mais humilhante, mais ultrajante. Além da morte, além da penalidade da morte, a morte na cruz era uma maneira de trazer mais peso ainda ao castigo e trazer humilhação, trazer vergonha, porque era a morte mais humilhante. Era uma morte maldita. Né? E Jesus estava ali na cruz. Não por ele, Jesus não tinha pecado, mas por mim e por você. E isso que você precisa entender. Né? Ele estava sofrendo ali, por mim e por você. Era como se eu e você estivéssemos ali. A gente precisa entender isso. Mas Jesus assumiu o meu lugar, o seu lugar. Ele se fez pecado, com os meus pecados, com os seus pecados, para que nós pudéssemos nos tornar, né, fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, tivéssemos uma condição aceitável diante de Deus. Os pecados perdoados, a redenção consumada. Sabe, querido, quando Jesus assumiu o pecado da humanidade ali, se cumpriu também aquele Salmo 22, que diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus assumiu o pecado, se tornou pecado, com o meu pecado com o seu pecado. E nesse momento ele foi separado de Deus. Ele morreu espiritualmente, foi separado de Deus. Deus virou o rosto, porque Deus é santo. E ali Jesus sofreu. Foi o maior sofrimento daquele momento. Ficar separado de Deus. Deus virou o rosto. Sabe? Ele assumiu o lugar do pecador no julgamento do universo, da justiça do universo. E todas as forças do mal, da escuridão, das trevas, estavam ali, assolando Jesus, xingando, condenando. Mas não foi por ele, querido, foi por mim, foi por você. Foi o meu pecado, foi o seu pecado que foi colocado sobre ele. E ele assumiu e nos substituiu. O pecado não foi contado, querido, como sendo de Jesus. Jesus não tinha pecado. O pecado não foi colocado na conta de Jesus. Ele não tinha pecado. Ele se tornou pecado por mim e por você. Isso é que é. Ele nos substituiu. Era para mim e para você sofrer o castigo de morrer e ir para o inferno. Mas Jesus decidiu vir e sofrer o castigo no nosso lugar. Ele morreu primeiramente espiritualmente quando foi feito o pecado, ficou separado de Deus. Depois ele morreu fisicamente, foi ao inferno no meu lugar e no seu lugar, para que nós não precisássemos ir. Mas, quando o sangue dele foi apresentado, está lá em Hebreus capítulo 9, foi apresentado diante da majestade do universo. A majestade declarou: está pago o preço da redenção. O justo, um justo não pode mais ficar. Aquele homem é justo, ele não pode mais ficar no inferno, já foi paga a penalidade. E aí, o próprio Deus, o Espírito Santo, vai lá e ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos, e ele ressuscita para a nossa justificação. Acabou. Está consumada a redenção. Sabe, queridos? Isso, você lê na palavra, muitas vezes você não compreende. A gente precisa ter esse entendimento. O entendimento da obra redentora de Cristo, que estava fazendo aquilo em meu lugar, no seu lugar, por mim e por você, e não por ele. Sabe? Paulo, na sua oração em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele chega a pensar, a imaginar na sua oração, e ele diz, né, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo, nessa oração,
ele desejava estar ali, partilhando das agonias da morte do Senhor Jesus Cristo, de ter comunhão com Ele nos seus sofrimentos, participar com Ele daquele sofrimento. Porém, querido, nem eu, nem você e nem Paulo poderíamos fazer isso. Nenhum anjo poderia. Nós, humanos, não poderíamos porque tínhamos pecado. Ali era a obra da redenção de Deus, que foi prometida desde lá de Gênesis 3, quando o homem caiu no Jardim do Éden, ela estava sendo consumada. E ela foi consumada. Deus entregou o seu filho à morte. E a partir daquele momento, o amor de Deus pôde me alcançar. O perdão de Deus pode me alcançar e alcançar você. Deus estava ali revelando, querido, um amor incondicional, um amor incomensurável, um amor indescritível. Ele deu o seu Filho para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. João fala isso em João 1, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A obra da redenção foi consumada, querido. Eu e você estávamos ali naquela cruz, substituídos, representados por Jesus. E hoje nós podemos receber essa graça de Deus, receber o perdão de Deus, entendendo que Jesus morreu no meu lugar. Jesus pagou o preço da minha penalidade. Jesus pagou com a sua vida pela minha vida. Jesus se fez doença, enfermidade para que eu fosse curado. Jesus morreu para que eu tivesse vida. Jesus se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. E isso, querido, é um fato que não pode ser voltado atrás. Aqueles que creem em Jesus e o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas são salvos, são redimidos, são libertos, são curados, são livres. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu convido a você, faça hoje, faça uma oração simples. Senhor, eu reconheço que o Senhor ali na cruz estava morrendo não pelos seus pecados, que o Senhor não tinha pecado, mas pelos meus pecados. Eu creio nessa obra redentora que o Senhor realizou ali na cruz. E eu confesso, Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Faça essa oração simples, querido, e seja salvo e desfrute. Se torne filho de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, sendo salvadora, sendo redentora, sendo libertadora na vida dos meus irmãos. Te agradeço, Pai, pelos olhos do Espírito dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, sendo iluminados pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, sendo iluminados o entendimento e eles possam, Pai, fazer esta confissão do senhorio de Cristo sobre suas vidas. Em nome de Jesus, Pai, sobre cada um que está assistindo o vídeo e sobre cada um da família Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, eu declaro paz, saúde, alegria, provisão, comunhão, harmonia, prosperidade, provisão do céu, em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela cura completa do Fernando e do Sérgio Bandeira, do Jorginho Lobato, da Luana, filha da Lucijane, da Laurinha, da Clarice e do Gabriel, filho da Rayane. Recuperação completa desses bebês. Pai, te agradeço por favor e graça nessa causa da Fernanda e da Juliana Gama. Também, Pai, favor e graça para a Norma e para o Ivan nessa causa que eles precisam. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas famílias da Val, da Sandra, da Beatriz Lobo. Declaro sobre essas famílias e sobre todas as famílias da Vida Plena e seus familiares, declaro paz, saúde, alegria, provisão, livramento, harmonia, saúde e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, guarda a vida, a casa e a família da minha mãe, Dona Otacília, da minha sogra, Dona Benedita, também do Luiz Eduardo, da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por mais este tempo, e que essa palavra seja libertadora para os meus irmãos. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz. Não se esqueça de dar o seu like, de fazer o seu comentário e de compartilhar com seus queridos e pedir que eles também se inscrevam no nosso canal se ainda não forem. Amém? Fiquem na paz e até a próxima.